O que aconteceu com a Sony? Essa empresa japonesa foi fundada depois da Segunda Guerra Mundial por dois engenheiros que eram capazes de criar produtos de qualidade e antecipar o desejo dos consumidores. A Sony rapidamente fez muito sucesso, mas apesar de todo esse grande crescimento do mercado, ela foi incapaz de se adaptar a certas mudanças e de encarar a realidade por trás da concorrência no mercado. E uma curiosidade é que a Sony foi responsável por criar o Walkman, aquele aparelho que na década de 80 todo mundo usava para poder escutar músicas em fita cassete. Ainda assim, o lançamento da TV Bravia não foi suficiente para compensar a queda da participação no segmento, o que fez com que a Sony acabasse ficando muito para trás dos concorrentes. A valorização excessiva dos engenheiros fez com que a empresa deixasse de prestar atenção num detalhe muito importante, que é o comportamento dos consumidores. Isso sem contar que a Sony focava muito mais em aperfeiçoar os seus hardwares do que os seus softwares. Eu mencionei mais cedo que a Sony foi responsável por inventar o Walkman e também ela produzia vários equipamentos de gravação. Mas mesmo focando em todos esses sistemas, ela não focou em uma coisa que estava muito em alta na época, que era escutar músicas fora do Walkman. E foi quando a Apple lançou o iPod que a Sony descobriu que ela ficou muito para trás. Basicamente, a Sony demorou a perceber que o que estava em alta mesmo era aperfeiçoar os sistemas, os softwares e não tanto os aparelhos em si. Ela focou muito mais nos produtos do que nos consumidores em si, né? No comportamento que eles estavam tendo, nas mudanças que eles queriam adquirir. Enquanto isso, empresas como Samsung e LG tomavam muito mais liberdade para poder aperfeiçoar os seus serviços. A Sony, inclusive, fechou a sua fábrica aqui no Brasil em 2021, que ficava lá em Manaus, porque simplesmente estava com muita dificuldade e não estava conseguindo se reerguer no mercado. De mãos atadas, a Sony não teve outra escolha do que firmar uma parceria com a Google, pois acreditava que, dependendo das atualizações de Android e outros equipamentos que a empresa produzia, ela conseguiria se manter em pé. A nova aposta da Sony agora é a criação da rede Sony Entertainment Network. Essa rede vai permitir com que os vários dispositivos fabricados pela própria empresa possam se comunicar entre si. Esse sistema vai permitir o compartilhamento de informações, onde os usuários terão acesso a vários filmes, séries, programas de TV, música, tudo que será armazenado numa nuvem, facilitando o acesso a todas essas informações.